Marcelo, eu queria que você fizesse uma análise do jogo de ontem e o que pode ser melhorado na equipe. Boa tarde, João, boa tarde a todos. Nós fizemos um bom jogo, né? Uma equipe que nos exigiu bastante. O último jogo, né? Treino, esse foi mais como amistoso, né? Da preparação para a pré-temporada, finalizando a pré-temporada. A questão do jogo, a gente pegou um adversário muito qualificado, um adversário que nos exigiu muito e no final, assim, resumindo, a gente alcançou o objetivo que a gente queria. Era um adversário forte para o nosso último amistoso, para que a gente pudesse entender o período que a equipe está, o perfil que a equipe está. E assim, o jogo, resumidamente falando, foi um jogo onde o sistema defensivo sobressaiu sobre o sistema ofensivo, né? É um time que eles já jogam junto há muito tempo, é uma base que vem do ano passado, um sistema de jogo que a gente teve que se adaptar para enfrentá-lo, né, no 3-4-3, e a gente entende que eles tiveram uma pequena superioridade na posse de bola, foi 53-47, mas para quem viu o jogo parece que eles tiveram uma supremacia na posse de bola, mas a gente é onde se ouve muito bem naquilo que a gente treinou para enfrentar ele. Foi um jogo que não teve grandes oportunidades de gols, eles acabaram fazendo um gol, uma felicidade deles ali numa finalização, num rebote, e depois colocaram uma bola na trave, depois a gente colocou uma bola na trave. Então, tanto a equipe que iniciou, que é onde se finalizou 0-0, quanto a equipe do segundo tempo, onde a gente perdeu de 1-0, trouxe uma condição satisfatória para aquilo que a gente precisa do jogo treino, a observação dos atletas para que a gente possa tomar as decisões final agora para a estreia do campeonato no domingo. Então, assim, posso dizer para você, João, que foi um amistoso muito satisfatório, até pelo nível da equipe que a gente enfrentou, e a gente precisava ter esse parâmetro para a gente entender como é que a nossa equipe se encontra até o momento. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Queria saber quais os objetivos do Santa Cruz para o Campeonato Pernambucano e, em termos de prioridade, como é que esse campeonato aparece no teu planejamento para a temporada? A gente tem uma expectativa muito grande diante do Campeonato Pernambucano. A gente sabe que todo o Campeonato Pernambucano que Santa Cruz entra, ele tem que entrar almejando o título, né? Mas precisamos passar por metas e etapas. Então, assim, nessa fase de classificação, onde a gente tem os 7 primeiros jogos, a gente precisa classificar entre os 2 primeiros, para que a gente já possa ir direto para a semifinal. Essa é a primeira meta. A segunda meta, claro, é óbvio que a gente precisa passar a semifinal para chegar à final, e a meta principal da gente dentro dessa competição é buscar o título, né? Não podia ser diferente o Santa Cruz entrar num campeonato estadual que não almeja o título. A gente sabe que são 10 anos que o Santa Cruz não conquista o título. A gente vem trabalhando bastante, né? Essas 6 semanas de preparação foi muito importante. A gente fez uma boa preparação. A gente sabe que a gente ainda tem um time, um elenco muito heterogêneo. A gente teve a permanência de 50% do elenco e 50% chegaram agora, e a gente usou essa fase de pré-temporada para que a gente pudesse tentar colocar a equipe o mais homogêneo possível, mas é óbvio que a gente não começa o campeonato 100% como a gente quer, mas a gente entende que a gente entra numa condição satisfatória, onde a gente pode alcançar esse 100% o mais rápido possível. Alô? Opa, boa tarde, tudo bem? No jogo de ontem, fazendo um pouco de análise, senti um pouco Santa Cruz com uma dificuldade ofensiva naquele terço final ali. Foi até uma coisa que o Eurico reconheceu, né? Natural também pelo estágio da temporada. Queria saber se esse ajuste ofensivo é a tua prioridade para esses primeiros jogos da temporada, e se, pegando o gancho dessa questão que você falou do jejum do clube, se dá um motivador a mais para encerrar esse jejum? Sim, a gente
conseguiu ter um mecanismo de chegar até o último terço, né? Então, quando você fala de uma melhora de último terço, é um acabamento melhor, né? Um refinamento melhor, pode ser na assistência ou na própria finalização. Eu acredito que isso vai melhorar nos jogos, né? A gente vem, quando você está ainda dentro de uma pré-temporada, né? A gente termina ela, né, ontem no jogo amistoso, que é o último ato que a gente tem da pré-temporada. Ainda assim os jogadores vêm um pouco com resquício da pré-temporada, dos trabalhos físicos, da ênfase de trabalhos analíticos, e acaba a gente ainda não estar, como a gente diz, né, com a perna apropriada ainda para ter um melhor refino de uma assistência, de uma finalização, e eu creio que isso vai melhorar ao passar dos jogos, né? Que é onde a gente diminui a carga de treinamento para que a gente possa entrar na parte de competitividade. E é bom a sua pergunta para a gente esclarecer o torcedor por que a gente precisou fazer essas 6 semanas de pré-temporada e dar uma ênfase à parte física, né? Aos trabalhos físicos, aos trabalhos analíticos, porque agora a gente vai ter uma sequência até o final do Campeonato Pernambucano de jogos quarta e domingo. Então você não vai ter como priorizar nenhuma questão de parte física, de trabalho de força, tudo isso, e a gente vai ter praticamente jogo, recuperação e jogo. Então por isso que a gente deu uma ênfase maior a essa pré-temporada de 6 semanas, para que a equipe entre numa condição plausível física e a gente possa ter esse ganho, né, da questão do refino mais técnico no caminhar da temporada e principalmente da competição. Boa tarde, Marcelo. Flávio, do Bibiribe 1285. Você falou da posse de bola e eu estava acompanhando a questão da posse de bola, eu estava fazendo, né, a estatística da partida ontem, e uma coisa que me chamou a atenção foi que até a parada técnica ali no primeiro tempo, o Defensa e Justiça teve uma superioridade na posse de bola. Mas após essa parada, o Santa Cruz equilibrou mais a questão da posse de bola, subiu um pouco mais sua marcação, dificultou a saída de bola da equipe adversária. Foi uma instrução sua e você considera que é um desafio seu e da equipe ter esse equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo, ao longo da temporada? Sim, hoje até a gente evidenciou, né? A gente sempre faz a reunião pós-jogo, né, da comissão técnica, e falamos muito sobre isso, né? Nós tivemos uma equipe no primeiro tempo, uma equipe no segundo tempo, e no primeiro tempo, a parada técnica, né? Eu sou um cara oriundo do futsal, então eu por mim, todo jogo teria uma parada de hidratação, uma parada técnica aos 25 minutos, como os esportes de quadra, no caso como o futsal e o tiro direito. E eu gosto de aproveitar muito para fazer esse ajuste que a gente conseguiu fazer ontem, dentro da leitura do jogo, que eles tinham uma saída muito forte pelo lado esquerdo, com o zagueiro do lado esquerdo e com o seu ala, que tinha muita profundidade, e eu precisava subir um pouco essa marcação na saída do zagueiro pela esquerda, que era mais qualificado, e sim encurtar um pouco mais os cruzamentos do ala esquerda e adiantar um pouco mais a marcação, tanto que, no meu ver, o melhor período da primeira parte da equipe foi a segunda metade do primeiro tempo. E eu vou só voltar à pergunta do seu companheiro aqui, que ele me perguntou sobre os 10 anos, se isso traz uma motivação. Eu esqueci de responder a ele. Claro que traz uma motivação, principalmente nós que estamos chegando e estamos trabalhando pela primeira vez o estadual no Santa Cruz. Um time como o Santa Cruz, com essa torcida, sinceramente não pode ficar 10 anos sem conquistar título. Não pode. Eu não quero conjecturar o que foi da minha chegada para trás, mas o que a gente vai tentar fazer uma competição muito competitiva e buscar esse título para a nossa torcida. Fácil não é. É uma competição muito difícil. Talvez o estadual pernambucano seja um dos mais difíceis do Brasil, porque hoje nós só temos 8 equipes e a gente sabe que tem 4, 5 equipes que entram muito forte para poder brigar pela classificação e pelo título. Mas a gente entende que a gente está muito bem preparado para buscar esse objetivo para o nosso torcedor. Olá, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Giovana. Eu gostaria de saber o que a torcida coral pode esperar de você para esse 2026. 2025 foi um ano bom, a gente conseguiu acesso, mas eu gostaria de saber sobre
a Série C, claro, e sobre o Pernambucano. O que é que a torcida pode esperar de você aí à frente do time? Obrigada. Obrigado. Giovana, boa tarde. A gente tem objetivos muito claros para essa temporada, né? A gente já tem um planejamento já elaborado e quero ressaltar que dentro do planejamento a pré-temporada foi uma pré-temporada muito bem feita. A gente conseguiu aproveitar todos os momentos dessa pré-temporada, tanto os treinamentos como os jogos treino, como o amistoso, para que a gente pudesse ter toda observação, para que a gente pudesse entrar bem na temporada. Eu acho que uma temporada você tem muito êxito quando você faz uma boa pré-temporada. Você começa a construir uma casa pelo alicerce, então não pelo telhado. Então a gente fez um bom alicerce, uma boa pré-temporada, para sim, Giovana, a gente entra nessas duas competições que você citou, não só para que a gente possa classificar, né, no estadual e buscar o título, né, e como na Série C também, não só para o acesso, também para buscar o título. Esse é o nosso objetivo dentro da temporada. Boa tarde, Cabo. Vitor do 3 de fevereiro. Visto a atuação de ontem na primeira etapa, ficou observado que Patrick Alan foi de suma importância na recomposição do time no meio-campo. E Andrei tomou as melhores decisões e as melhores jogadas de ofensiva do time saíram do pé dele. Como você enxerga a questão do meio de criação do Santa Cruz? Você acha que a atuação de Andrei ontem acirra a posição para ser o meio de criação do Santa Cruz? A gente quando contratou o Andrei e o Patrick, justamente que é para fazer esse encaixe, né? A gente hoje trabalha com um 5, 8 e um 10, né? E o Andrei é esse 8 do nosso time. Como a gente diz, o meio armador, como os antigos falam. O Balotelli como camisa 5, o primeiro, e o Patrick Alan como o nosso camisa 10. O homem que faz a articulação, que encosta no nosso ataque. Então, assim, como eu te falei, é um time que ainda precisa um pouco de tempo para ganhar conjunto, ganhar ritmo. Você vê, de um meio-campo do ano passado para esse campo, de 3 peças, nós trocamos 2. Né? 2 peças que eu entendo que são muito qualificadas, principalmente na hora da execução de propor o jogo. Né? Então, eu acho que a gente ganha muita qualificação. O Gabriel e o William Júnior, no passado, entregaram muito. São jogadores importantes, como o Pedro Favela, jogadores que está completamente inserido também dentro de um contexto, mas a gente entende, para iniciar a competição, o Andrei, ele fez muito boas partidas, bons jogos de treino, fez um bom amistoso, tudo o que eu espero de um camisa 8, ele vem entregando. Claro que ele precisa agora ganhar ritmo, ganhar volume. Quando eu tive a ideia de trazer o Andrei e prospectei, né, essa questão, e houve muito questionamento pela questão física do Andrei, pela questão, né, da lesão dele. Só que depois da lesão do André, ele teve 58 partidas. E assim, a gente tem muita responsabilidade, muito cuidado quando a gente vai contratar um jogador. E o André era uma convicção nossa do departamento de futebol. Então, quando a gente coloca e fala assim, nós vamos contratar esse jogador, pode ter certeza o nosso torcedor e a imprensa que a gente pesquisou tudo dele. Até a cor preferida que ele gosta de usar, a gente buscou saber. Só estou dando esse tom para a gente entender que claro que a gente não vai acertar sempre. A gente tem hora também que uma ideia também não vai dar certo, mas a gente sempre buscar todas as informações possíveis, e com o Andrei não foi diferente. Então, dentro da tua pergunta, a gente tem um encaixe muito bom no nosso meio-campo. Então, assim, é um meio-campo que cria uma perspectiva muito positiva para a sequência do campeonato, e é um setor que eu estou muito tranquilo. Tudo pelo que os 3 entregaram, e tanto quanto o Pedro, o Favela, o Gabriel e o William Júnior também vem entregando na pré-temporada. Não. Cabo, boa tarde. Matheus Miguel, do JCN. Eu queria saber se a lesão de Ianso lhe preocupa para o jogo de domingo, e se vai ter quem sai na frente, o William ou o Matheus Vinícius, que para assumir o lugar de Ianso no próximo jogo. Bom, o Ianso sabe que, assim, que toda lesão a gente precisa tem o diagnóstico clínico na hora, e depois a gente tem, né, 24 horas que os médicos pedem para poder fazer uma nova reavaliação. Então, com certeza,
Hoje o nosso departamento médico deve passar um parecer da questão do Jansson, né? E a gente vai saber se a gente pode contar com ele ou não. Caso não possa contar com ele, eu tenho 2 jogadores ali que, se eu vou falar com sinceridade, se eu jogar a camisa para o alto, o primeiro a pegar vai estar bem entregue. Mas, com certeza, eu vou tomar a decisão plausível dentro daquilo que a gente analisa do adversário, para a gente poder escolher o melhor substituto para o Jansson. E eu falo para você que ainda vai ser uma decisão que eu vou tomar daqui para frente.